Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Alpinista da região é o 16º brasileiro a conquistar o topo do Everest. Ensino religioso é excluído da base curricular nacional. Voluntários reformam escola de Caçapava. E veja também. Existem pessoas que têm a capacidade de motivar outras pessoas e muitas vezes fazer com que as pessoas se descubram e venham buscar do seu interior situações que as coloquem num posicionamento melhor. Hoje nós vamos falar sobre isso, o coaching, né? Estamos recebendo aqui a coach Magda Bertoni e ela vai passar muitas experiências interessantes para você. Já já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o Repórter Setorial na TV e na web. 1 em cada 2 brasileiros pode comprar veículos com isenção de impostos, sabia? A lei número 8.989, que ainda é pouco conhecida pela população, afirma que pessoas com doenças renais, hepatite C, hérnia de disco, por exemplo, têm o direito à isenção de impostos, inclusive o IPVA. A lei brasileira isenta pessoas com deficiência física ou mental de impostos como IPI e ICMS na compra de veículos novos. O problema é que muitas pessoas que têm esse direito desconhecem o benefício. Além de o preço final ficar cerca de 30% menor que o da tabela cheia, os veículos ficam livres de IPVA do rodízio municipal e podem ocupar vagas especiais. Essas vendas tiveram um crescimento considerável nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida, a ABRIDEF, em 2012, por exemplo, 42 mil carros foram vendidos com esses benefícios, enquanto em 2016 esse número chegou a 139 mil unidades. Os veículos podem ser adaptados para atender às necessidades do condutor, mas 90% dos carros são vendidos apenas com câmbio automático. Antes de ir para a concessionária, é preciso passar por uma avaliação médica e obter um laudo que explique a doença e descreva as necessidades da pessoa. Depois, o beneficiado deve ir ao Detran para ter um laudo que comprove a necessidade do benefício. O próximo passo é tirar uma nova carteira de habilitação e pegar uma carta de isenção do IPI na Delegacia da Receita Federal. Depois de unir todos os documentos, é só escolher um carro que não tenha tabela acima de R$70 mil e pegar uma carta emitida pela concessionária para ir até uma unidade da Fazenda Estadual pedir a isenção do imposto. O carro não pode ser vendido antes de 2 anos. Além das pessoas com deficiência, quem tem outras doenças que dificultam ou impedem a mobilidade também podem usufruir do benefício. É o caso das deficiências neurológicas ou degenerativas, artrite, artrose ou tendinite, que afetam a mobilidade, paralisias, amputações e próteses ou má formação de membros. Quem tem problemas de coluna, como hérnia de disco, também tem esse direito, além de pessoas que sofrem com outras doenças como câncer, hemofilia, HIV e hepatite. Para quem tem o benefício, mas não tem condições de dirigir, é possível adquirir o veículo com os descontos e nomear alguém que seja da família como condutor. O Centro Clínico da Faculdade de Pindamonhangaba está oferecendo atendimentos odontológicos e tratamentos de fisioterapia à população carente da cidade. Exatamente. E o espaço ele foi inaugurado em 2005. Até hoje, já contabiliza mais de 60 mil atendimentos, ou seja, aproximadamente 6 mil atendimentos por ano. O local recebe pessoas encaminhadas por médicos e serviços de saúde da cidade e da região. Atualmente, o local dispõe de 2 clínicas odontológicas, onde também são realizados atendimentos de emergência. No departamento de fisioterapia, são 4 clínicas especializadas nas áreas cardiorrespiratória, ortopedia, neurologia e neuropediatria. Segue o repórter setorial.
Recentemente, os deputados aprovaram uma emenda que proíbe o funcionamento do aplicativo Uber. As cidades que já regularizaram as atividades do Uber podem rever as leis. A votação foi sobre o trabalho de transporte por meio de aplicativos, com foco no Uber. De acordo com o texto, a autorização ou não desse serviço fica por conta dos municípios. A decisão não agradou a todos. O relator do projeto, o deputado Daniel Coelho, criticou a aprovação da proposta. Segundo ele, isso vai agravar a crise entre taxistas e profissionais do Uber e criar dificuldades para o usuário. Você vai, o que a gente tem chamado taxizar o serviço do aplicativo, ou seja, você vai transformar esses aplicativos hoje que prestam serviço à população em produtos similares ao do táxi. Então ele vai ter que colocar a placa vermelha, ele vai ter que atender as mesmas características do táxi. Na prática isso não vai ser bom, inclusive, para os taxistas. O relator afirmou ainda que a intenção de quem fez a emenda é acabar com o Uber e com esse tipo de transportes. É o mesmo que dizer que Uber é táxi. É ir na contramão de qualquer país desenvolvido, segundo ele. Na minha opinião, eles vão ver lá na frente o grande erro que estão cometendo em apoiar essa proposta, porque você vai ter uma ampliação do tamanho da frota de táxi e não a concorrência e o direito de escolha do usuário e do cidadão. Para o deputado Carlos Zaratini, autor do projeto, com a aprovação do texto, as prefeituras vão poder regulamentar esse serviço como serviço público e não como um serviço privado. Os municípios vão estabelecer regras e esses aplicativos vão trabalhar de acordo com essas regras municipais. Cada cidade uma característica, cada cidade um prefeito, o prefeito vai cuidar disso e não vamos ser nós aqui em Brasília que vamos resolver essa questão. O texto da proposta segue agora para apreciação dos senadores. De acordo com o relator do projeto, se a lei passar no Senado da forma como foi aprovada pelos deputados, legislações locais que já permitem o funcionamento do Uber vão ter que ser revistas porque as leis federais se sobrepõem às leis municipais. A proposta para a Base Nacional Comum Curricular está sujeita a novas mudanças. A expectativa do Ministério da Educação é que seja implementada até 2019 em mais de 190 mil escolas públicas e particulares brasileiras. Hoje, a média de idade para a alfabetização vai até os 9 anos, uma realidade diferente se comparado com a formação educacional oferecida em outros países. Essa é uma das mudanças presentes na nova base curricular que foi entregue pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, ao Conselho Nacional de Educação. O processo de avaliação do documento pelo CNE deve durar até meados do segundo semestre deste ano. Quando aprovada pelo Conselho e homologada pelo MEC, a nova base será uma referência obrigatória para todas as escolas públicas e particulares do país. Durante a cerimônia de entrega, a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro, destacou os objetivos de romper com o ensino tradicional e formar alunos mais criativos e participativos. Que a Base Nacional Comum Curricular afirma seu compromisso com uma educação integral que pretende romper com uma visão tradicional que focalizava ou apenas a dimensão intelectual ou apenas a dimensão afetiva, emocional. O que nós pretendemos é que essa base seja capaz de construir processos educativos que promovam o desenvolvimento humano global e as aprendizagens sintonizadas com os desafios do mundo, com os desafios do nosso tempo. A expectativa do MEC é que a nova base curricular seja implementada até 2019 em todas as escolas do país. Ela vem sendo elaborada desde 2014 e já recebeu mais de 12 milhões de contribuições em consultas públicas. A primeira versão do documento foi apresentada em 2015 e deu origem à segunda versão, finalizada em maio de 2016. Esta é a terceira e última versão do documento e aborda os ensinos infantil e fundamental. A base curricular define o que os alunos das 190 mil escolas do país devem aprender a cada ano. Entre os destaques está a exclusão do ensino religioso, com a justificativa de respeito à lei, que determina a disciplina como optativa. O conteúdo de história passará a ser organizado pela cronologia dos fatos e a língua inglesa será o idioma ensinado obrigatoriamente.
Durante o evento, Mendonça Filho afirmou que o documento referente ao ensino médio será entregue até o final de 2017, já com as adaptações das diretrizes do novo ensino médio. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, o governo se encantou tanto com a liberação do Fundo de Garantia das Contas Inativas que resolveu precipitar o processo de liberação do fundo normal para aval de empréstimos consignados. As pessoas vão poder usar até 10% do que tem depositado no fundo e também usando 40% do que teoricamente teriam direito se fossem demitidas sem justa causa. É um juro santo perto do que é praticado no mercado, 3,5%. Só que é preciso ter cautela, porque juro é juro e vira bola de neve. O ideal é pegar esse dinheiro para pagar dívidas e tal. Se for para gastar e contrair mais dívida, não vale a pena. Para o governo é bom, porque vai liberar mais dinheiro aí para jogar na economia, e para aquele que está sufocado é bom também para sair da crise. Mas olha, vou repetir, todo cuidado é pouco, porque endividamento é sempre complicado. Alpinista da região é o 16º brasileiro a conquistar o topo do Everest. É o que você vai ver no próximo bloco.